Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Terceiro Turno, o podcast que traz tecnologia a cada episódio. E ao meu lado tá aqui o Diegão. E aí, Diegão? Fala comigo, Thiagão. Boa tarde a todos aí que estão assistindo, tá? Fico muito feliz em participar desse terceiro episódio. Hoje nós trouxemos aqui uma turma de peso, eu diria, né, Diego? Rapaz, aqui o ecossistema vai fortalecendo, hein? Esse movimento, gente, que não pode parar, tá? O Vale do Aço Digital, eu repito sempre, é um movimento aberto, é um movimento para todos os profissionais da área de tecnologia. Inclusive, a gente vai falar disso hoje aqui, né, Diegão? É isso aí, Thiagão. Agora nós trouxemos aqui a CDS Solutions, é do David. E aí, David, tudo bem? E aí, Thiagão? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Junto com a gente aqui também tá aqui o Guilherme da Site Flux. Fala comigo, Guilherme, como é que estão as coisas? Tudo jóia? Obrigado, Thiago. Obrigado, Diego, pelo convite pra gente estar trocando essa ideia aqui hoje. Show de bola, show de bola. É legal a gente apresentar os meninos aqui, a competência aqui de cada um, né? Porque o Vale do Aço Digital é isso, né, gente? É trazer novas competências, compor esse movimento para que isso continue crescendo. David, fala pra gente aí, eu sei que você já viajou um bocado, mas você tem umas competências um tanto quanto peculiares. Conta pra galera aí, vai lá. Bom, eu sou engenheiro de robótica, formação. Estudei no Chile, morei 12 anos, sou de Belém do Pará. Hoje sou engenheiro de software também. E você já tá no Brasil há quanto tempo? Você falou que morou 12 anos no Chile, já tá no Brasil há algum tempo já? Eu voltei em 2019. 2019 já tá. Por causa da pandemia. Por conta da pandemia? Então, você passou a pandemia todinha aqui já no Brasil. Tive vários contratempos. Eu peguei uma infecção na perna, aí fiquei internado, fiquei fora do ar quase um ano. Nossa, que legal. Legal não, história triste, né? História triste aqui do cara aqui. Mas isso é um podcast, né? Quem sabe faz ao vivo, e é isso aí. Fala, Gui. O Gui é de Minas, né, Gui? Eu sou dobrando à esquerda ali em Valadares, você chega em Teoflotone, tô aqui mais pertinho. Tá logo ali. Tô logo ali. Eu, nos últimos anos, atuei aí um pouquinho no audiovisual e hoje, mais recentemente, atuando aí com campanhas de marketing, desde a parte de comunicação até a experiência do cliente em eventos, principalmente eventos esportivos. E hoje estou aqui para falar um pouquinho da SiteFlux, uma solução que eu estou trazendo junto aí para o Vale do Aço Digital. Ô, Diegão, você sabia que... como é que o Guilherme chegou pra gente aqui no Vale do Aço Digital, né? Ele falou o seguinte, gente, vocês me permitem participar do Vale do Aço Digital ou eu vou usar a minha segunda habilidade. Você sabe qual que é a segunda habilidade do Guilherme? Rapaz, imagino que seja copiar, né? A galera tá falando que a gente é irmão, porque a gente, né, tem alguma fisionomia aí, tem barba. Não, né? eu sou muito mais bonito, né? Há controvérsias, né? Tudo bem. Nossas esposas discordam. Nossas esposas discordam. O Gui é também professor de jiu-jitsu, né, Gui? Nas horas vagas. Conta aí pra gente como é que é esse negócio. Desenvolvo um trabalho juntamente a Grace Barra Teoflotone. Sou coordenador e professor das turmas infantis, né, na parte da manhã. Sou um professor certificado para dar aula para crianças com transtorno do espectro autista até nível de suporte nível 2, né? E vem desenvolvendo esse trabalho lá, que é uma coisa aí que faz parte do meu dia a dia e há mais de 10 anos, que é a arte suave, o jiu-jitsu. Eu imagino que deve ser um prazer enorme ver o desenvolvimento das crianças aí junto à arte marcial. Deve ser extremamente prazeroso, né? Eu consegui unir um hobby com a missão, né, de educar esse legado, que é uma coisa muito importante na sociedade hoje. Legal. E é uma válvula de escape também, né? Sim. Treinar. É isso aí. A gente brinca, né? É lógico que não é literalmente, mas sai na mão ali, sai na porrada. Ser usado de pano de chão ali, né? Dobrar a roupa com gente dentro. E você, David, você
faz algum tipo de esporte hoje? Artes marciais, karatê, algo assim do tipo? Rapaz, Algo mais oriental, talvez? eu fazia Muay Thai. Muay Thai? Até competi em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Isso tem quantas Já tem décadas? uns... Não, décadas não. Tem uns 4 aninhos, mais ou menos. 4 anos? Aham. Aí eu casei, dei essa relaxada e Tudo cresci acontece. um pouco. Tudo acontece, né? Tudo acontece. É só casar. É só casar que É tudo só acontece. casar que a vida fica melhor. É. A rotina muda, né? A rotina muda. Acelera um pouco, né? Aí a gente morou em várias cidades. Então, moramos no Rio, Campo Grande, dentro do Rio, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Andrelândia. E depois a gente foi parar lá em Águas Lindas de Goiás. Agora não é por acaso também que esses caras estão com a gente aqui hoje, não, Diego. Rapaz, a missão do Vale do Ar Digital é isso, né? É formar esse ecossistema para que fortalecer, né? Trazer para perto as empresas, mão de obra também, né? E essa galera aí vai ser muito bem-vinda no Vale do Ar Digital. Mas eu acho que eles acabaram se conectando de outra forma, né? Vocês já se conheciam antes? Como é que é? Vocês podiam contar pra gente um pouquinho aí de como é que foi Então, esse... Eu vou puxar a linha aqui, né? Que Puxa lá, puxa. eu tô tendo a oportunidade de conhecer o Diego aqui através dessa visita nossa até Ipatinga, conhecendo aqui o Vale do Aço. Sempre passei aqui, né? Indo para Belo Horizonte, a gente pega aqui a 381, sempre passei, mas nunca tive Você a vai a Belo Horizonte, oportunidade. passa pela capital, entendi. Pela capital. Então, Entendi. Belo Horizonte não deixou de ser capital, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, tô tendo essa oportunidade de conhecer o Diego, mas com o Thiago e com o David, a gente já se conhece. Aí o David, acho que uns 6 meses, o Thiago aproximadamente 1 ano, que a gente aqueles adultos que ainda ficam presos ali na infância, ali no game, né? A gente pertence aí a uma comunidade do jogo Age of Empires 4, o qual, através deles, a gente conseguiu montar uma associação, montar uma liga, o qual hoje estou presidente, né, dessa liga, e a gente desenvolve alguns eventos na internet do Age of Empires 4. Inclusive, a gente está gravando aqui, nesse próximo final de semana vai ter um evento, e essas empresas que estão aqui são parceiras, né, da nossa liga. Que legal, que O massa. Vale do Ar Digital já começou a dar frutos, né? Olha aí. E a BRnet, por exemplo, nós estamos organizando um campeonato, né? Game. E Através da liga, e a gente Através da liga, auxiliando, né? essa vai nos organização. auxiliar muito aí. Que legal. Desenvolver todos esses campeonatos através da liga é um ponto importante, porque traz organização, processo para dentro de algo que, por muitas vezes, é visto como mera diversão, né? E ali a gente tem alguns players ali, vamos falar assim, né, que são extremamente técnicos, né? E, em sua grande maioria, profissionais de tecnologia, né? Sim, sim. A gente, antes de montar essa associação, a gente fez um mapeamento justamente para buscar parceiros que fizesse sentido estar investindo nessa iniciativa, e a gente constatou, né, dentro desse dado demográfico, um perfil de idade, em sua maioria profissionais de tecnologia, programadores, analistas, empreendedores do meio tecnológico, todos nessa faixa etária que a gente está aqui, não precisa citar, mas Vamos pelo deixar visual vocês conseguem visualizar aqui nossa faixa etária. bem acabados. Eu sou o mais novo de todos aqui. Mas então, a gente tem esse dado levantado, a gente tem essa quantificação que assemelha muito ao perfil de outros jogos, né? Que o game hoje é um entretenimento com números maiores até do que o cinema hoje em dia, né? A gente geralmente imagina tecnologia, entretenimento. Na parte de tecnologia, a gente fica muito associado a plataformas de streaming, que envolve muita tecnologia, a produção do próprio cinema, mas hoje o cenário de jogos eletrônicos movimenta mais dinheiro do que o próprio cinema e as plataformas de streaming. Eu lembro, Diego, quando me foi apresentado pelo Guilherme o projeto da LBI, né? É importante. A LBI significa... É a Liga Brasileira Independente. Por que Liga Brasileira Independente? Porque sempre os outros eventos feitos anteriormente, eles estavam vinculados ou a um criador de conteúdo, ou a uma empresa específica em si que patrocinava esses eventos. E a minha ideia foi trazer um pouco da expertise que eu já trazia dos eventos de esporte,
o qual eu já tinha essa expertise de colocar uma associação onde a própria comunidade ditaria essas regras e poderia continuar com o apoio de empresas da iniciativa privada, né? Hoje a gente está buscando outros meios de financiamento, mas o cerne em si, de liga independente, é porque ela é uma comunidade, uma associação sem fins lucrativos, composta por jogadores da comunidade, por membros da comunidade, onde as decisões são tomadas como um todo e não individualmente. E como missão, pessoal, do Vale do Aço Digital é conectar cada vez o maior número possível de profissionais de tecnologia. E nós encontramos no mundo gamer e isso muito forte, né? Sim, Né, sim. Guilherme? O mundo gamer ali ele é composto, quantos por cento aproximadamente ali do público gamer ali é da área de tecnologia? Você saberia me dizer? Bom, a gente, nesse levantamento, a gente não conseguiu especificidade dos cargos, mas a gente conseguiu mapear aproximadamente 30%, e desses 30% do público, a sua maioria, creio que eu não vou ter o número preciso, mas coisa de pelo menos 3/4 desse público eram profissionais de tecnologia. Profissionais que lidam com, às vezes não de formação, mas hoje que trabalham com rede, trabalham com alguma ferramenta específica que requer um conhecimento técnico e, em grande maioria, analistas de dados, programadores, desenvolvedores que trabalham com algum tipo de programação ou alguma ferramenta técnica ou ligada à tecnologia. Agora, David, E eu posso afirmar isso também, né? Porque lá na empresa, de só 10 galera não pessoas lá, 6 joga do meu suporte, por exemplo, do meu TI. Então, assim, isso é bem forte mesmo. 60%, Diegão. E 60%. eu não sei se esbarra na LGPD, mas eu creio que se você der uma olhada lá nas rotas de IP, eu tenho certeza que mais da metade dos seus clientes hoje utiliza a conexão para utilizar para jogos online, jogos competitivos. Sim. Não sei se isso esbarra, mas se você conseguir fazer esse levantamento... Hoje a BRnet tem planos específicos para o público game, tá, gente? São links dedicados, IP fixo, entendeu? Rotas específicas, né? Hoje a gente tem a Level 3 aí, que é uma conexão direta. A galera dos jogos aí já conhece, né? Então os jogos competitivos demandam muito de uma internet de qualidade, principalmente por causa de latência, tempo de resposta. Os jogos FPS, por exemplo, né, que são aqueles jogos de tiro, eles demandam muito tanto do hardware, esse tempo de resposta do hardware, tanto que você tem monitores hoje que tem... quanto menor o tempo de resposta, né, dele, melhor. E isso se reflete também na conexão, porque ele precisa dessa latência baixa, esse tempo de resposta muito baixo, para ter uma eficiência no jogo. A galera lá do escritório, pelo menos 70% do salário dele vai só para montar computador. Eu fico assim, cara, não, Diego, esse aqui vai 50 mil já. Eu falei, cara, 50 mil numa máquina? Então, assim, a galera, e você vê que a galera gosta e não tem limite, né? E a galera investe não só na máquina, né? Mas em conectividade. Hoje o jogo deixou de ser aquela coisa de criança, né? Hoje o entretenimento de pessoas da faixa etária dos adultos utilizam o jogo como seu entretenimento, sua principal fonte de hobby, de entretenimento. Né? E estrutura, hoje a gente pode até falar, o Thiago pode até falar mais aí, que a gente tem especialista em questão de estrutura, de hardware, né? Gente, eu acabei me esquecendo aqui de citar, Diego. Eu gostaria que você puder, por favor, abrir o peito aí para a câmera aí, para que as pessoas possam ler a camisa nova aqui do Vale do Aço Digital. Não sei se vocês observaram aí, tá, gente? Estamos todos aqui com a camisa nova, tá? Onde a gente traz aí uma reflexão, né? Nós conectamos o hoje e protegemos o amanhã. É uma parceria da OneX Data Center e BRnet, tá? Então, nós trazemos a parte de conectividade e segurança de dados. Tamo junto nessa daí. Não, Diegão? Cara, Thiago, se você me permite, claro, bora. Como é que surgiu essa iniciativa, né, de vocês dois, da BRnet, da OneX, para criar esse movimento, para trazer essa solução para digitalizar essa região? Cara, desde a faculdade, eu sempre busquei comunidades no Vale do Aço de tecnologia, movimentos de tecnologia no Vale do Aço,
não tinha. Então eu ia a Belo Horizonte, São Paulo. Recentemente estivemos em São Paulo, né, Diego? Sim, A feira de tecnologia de telecom na Abrint, é um dos maiores congressos internacionais. Então a gente busca muito fora daqui. E aqui esse movimento não existia. E aí eu tinha esse desejo forte, latente. Aí um belo dia, chamei o Diego para almoçar, a gente conversando um pouco e tal. Falei com ele, pô, Diego, querendo construir um negócio, fazer algo assim, assim, assim. O Diego, pô, eu tenho um ônibus lá, eu tenho uma Kombi, vamos fazer itinerante e tal, não sei o quê, cheio de ideia. Eu falei, nossa senhora. Aí a gente começou a viajar. Aí eu falei, vamos começar. E aí a gente fez o primeiro evento, fez o segundo, os eventos foram crescendo. Aí a gente começou a fazer um podcast para levar informação, para que isso aqui fica gravado, né? Tá no YouTube, você pode começar a assistir agora, terminar de assistir daqui a pouquinho. Então, tá aí para austeridade, né? Tá gravado aí. É isso aí. Esse é o movimento. E lembrando que esse movimento não é só nosso, né, Tiagão? Quem quiser fazer parte aí do movimento, né, é um movimento aberto. Nosso intuito é fortalecer esse ecossistema aí. Gente, quer fazer parte do Vale do Aço Digital? Acesse www.valedoaçodigital.com.br. Lá tem um formulário, fale conosco. Ajuda a gente a desenvolver esse movimento e levar cada dia mais. É isso aí, né, Tiagão? É isso aí. Mas Conectando hoje e protegendo amanhã. falando em conectividade, pessoal, a gente buscou, né, pessoas aí de outros locais, inclusive, para que pudessem trazer e compor isso com a gente, trazendo alguma inovação. E aí, dentro do mundo gamer, lá dentro da LBI, encontrei aqui David. Qual que é o sobrenome mesmo, David? Contreras. Contreras. Poxa, diferente. Diferenciado. Chileno? Não, é espanhol. Espanhol? Espanhol. Papai Papai deixou legado. Deixou legado. Encontrei o David, pessoal, e para quem não sabe, o David é o meu principal rival no mundo game, tá? Então, assim, David e eu, a gente já se enfrentou algumas vezes no mundo gamer, mas fora do mundo gamer somos grandes parceiros. David já vem nos apoiando aí nas empresas em que eu faço parte, na área de inteligência de dados, né, David? Exatamente. Você podia falar para o pessoal aqui um pouquinho do trabalho que a CDS tem feito hoje para uma gama de empresas do Brasil afora. Então, hoje a gente tem feito algumas inovações em questão de dados. Principalmente as empresas hoje com uma maturidade muito baixa ou que estão iniciando um negócio, elas ainda têm os dados delas em planilhas. O financeiro está tudo planilhado, o contas a pagar está tudo planilhado, o RH deles está tudo planilhado, às vezes até as informações dos próprios funcionários estão tudo em planilhas. Então, quando eles precisam fazer uma conexão ou uma integração de todos esses dados em alguma plataforma, eles não sabem por onde começar e começam a usar ferramentas sem conhecimento. Tudo bem que faz parte do crescimento, mas a gente ajuda essas empresas a ter uma melhor performance nessas visualizações, nesses dados. Ô, David, mas muitas vezes as empresas, quando estão começando, e eu tô aqui para te provocar mesmo, tá? Essa é a minha função. Muitas empresas, quando estão começando, elas vão buscar soluções caseiras, vão buscar soluções open source, muitas vezes, e raramente vão buscar um SaaS, seja para gerir contas a pagar, contas a receber, ou algo como freemium, né? Você usa ali contas a pagar e receber, mas a emissão de boleto é pago. Contas a pagar e receber, mas você não tem todos os relatórios ali à sua disposição. Como que a CDS hoje insere o trabalho de inteligência de dados para essas pequenas empresas? Eles são o seu público ou são empresas maiores? Como é que você categoriza isso? Vamos lá, tem vários tipos de negócios onde a gente atende e nessas empresas, quando é muito pequena, que ela está usando algum RP ou algum sisteminha para poder gerar uma nota, para poder ter o controle, ela precisa de fazer uma integração, precisa ter um relatório formal, mas ela não sabe como fazer. Então, aí que entra a CDS.
usando ferramentas open source através do nosso parceiro OneX, com os data center, para poder fazer alguns workflows, para poder fazer alguns processos de dados e criar produtos que eles possam ter de uma performance que não dê um travamento, um gargalho numa visualização de dados. Como, por exemplo, Power BI, que hoje é muito usado, né? Uhum. Então, o que você está trazendo para a gente é que qualquer tamanho de empresa, para qualquer tipo de faturamento, qualquer tipo de negócio, hoje pode contar com o serviço da CDS ou não? Ou não, Thiago, só faz sentido buscar pela CDS se tiver um volume de dados considerável. Então, exatamente. Só faz sentido buscar a CDS quando a empresa sente que está perdendo o controle dos dados que ela está gerando. Todo sistema que eu falo, sistema ERP, ela gera dados. E não é porque você fez só uma movimentação que só tem uma linha, tem 20, 30 linhas gerando através do teu sistema. Então, a empresa, ela perde um pouco que as rendas do próprio negócio. Pode ter até vazamento, coisas que eles não estão sabendo que estão acontecendo no negócio. Pode ter fugas financeiras que eles não estão sabendo reconhecer. Mas isso porque eles não têm o mapeamento certo de tudo que está acontecendo na empresa. Quando a empresa é muito grande, eles não conseguem perceber. Quando a empresa é muito pequena, com essas planilhas que eles fazem, que tenho 30 dados aqui, ou 30 linhas aqui, tenho 30 linhas do outro lado, e consigo relacionar, fazer um deparo entre tabelas, eu consigo ver qual que são as fugas. Mas quando a empresa é muito grande e ela não tiver uma estrutura de dados, aí ela começa a se perder, começa a ter informação que não está sabendo reconhecer. E mais no relatório. E aí eu vou, se eu puder fazer uma pergunta um pouco mais profunda, eu diria, a partir de... Existe uma média, por exemplo, a empresa começa a perder a mão aqui quando ela atinge um faturamento XPTO, ou não? Thiago, ali atingiu 30, 40 mil reais de faturamento mês, já pode estar perdendo a mão ali na base de dados ali, e é importante que procure pelo serviço da CDS. Então, é muito subjetivo essa parte. Por quê? Porque empresas que... uma empresa de serviços elétricos, Uhum. por exemplo, que tem OS que está sendo feita toda hora, visitas técnicas que estão sendo feitas, tudo isso gera um custo. E tudo isso eles estão registrando em algum lugar. Como pode ser que estejam registrando só em planilhas. Então, eles, no final das contas, quando vão bater o que eles têm que pagar e quanto que eles têm que receber, às vezes eles se perdem e pensam que eles estão no lucro, mas no final, às vezes, só empatam no 0 a 0. A gente consegue perceber, né, Diegão? Aí a gente conversando com muitos empresários, empresários parceiros da gente, a gente consegue perceber que há, sim, uma dificuldade muito grande na área de tecnologia, e por isso a gente veio desenvolvendo o Vale do Aço Digital para buscar soluções de tecnologia não só para os nossos negócios, mas para a sociedade como um todo. É isso aí, Tiagão. E eu peço a todos que fiquem ligados aí no Vale do Aço Digital, porque a solução para sua empresa pode estar aqui dentro. Ô, Thiago, eu queria fazer uma pergunta para o David. Esse usuário, como esse empreendedor que tem acesso, por exemplo, a ferramentas como ChatGPT, Cloud e outras inteligências artificiais aí que estão disponíveis na ponta, não para o cara desenvolvedor e tudo. Se ele pega essas planilhas e joga hoje numa inteligência artificial, ele não consegue ter essa análise de dado? Ele não consegue ter essa clareza de dados? Ou como é que seria isso? Ele consegue ter, porém é uma quantidade muito limitada. Tabelas gigantes. Eu não posso falar nomes de clientes porque são compliance, mas tabelas que trafegam milhões de dados. O ChatGPT ou uma inteligência artificial não consegue dimensionar ou fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo. Então, aí eles precisam de uma estrutura para poder criar produtos e integrar a IA dentro do ecossistema deles. Por exemplo, aí no caso da gente,
a gente usa alguns open source para fazer esses tratamentos ou esses produtos. E a base dela é a infraestrutura da OneX, onde aí usamos os servidores para poder trafegar todos esses dados. Por quê? Tem menor latência, a gente consegue streamar dados de uma forma mais factível, de uma forma que reduz o custo do empresário sem ter que estar usando algum cloud do mercado. Além disso, ô Gui, eu penso que quando nós utilizamos algumas models, né, de IA, as pessoas estão tendo mais acesso a models gratuitas ali. Essas models a gente sabe que elas possuem várias e várias falhas de segurança, né, e estão expondo dados de milhares de empresas aí todos os E dias. pessoais também. O que acontece bastante e a gente já viu. Então, pessoal, se você está aí colocando token, chave, senha dentro das IAs, tomem cuidado, viu? E a gente sabe também que as IAs elas trabalham com uma quantidade limitada ali de parâmetros, né? Então, você tem ali 70B, 120B e por aí vai. Os modelos estão crescendo para que possam suportar um número maior de parâmetros, que é o contexto ali que ela vai usar para trabalhar. Nas minhas experiências, tá? Eu já percebi que quando eu entrego uma massa de dados para que ela possa trabalhar, ela se perde. Esse contexto explode e aí, por muitas vezes, utilizam o termo a IA delirou. Alucina, né? Ela alucinou, né? Teve uma vez que eu estava trabalhando com um contexto que eu considerei até pequeno. Estava trabalhando ali com 2.500 registros. Ela começou a inventar o dado, colocar. Se eu não confiro, ela simplesmente eu ia tomar a decisão errada. Então, por isso, a gente entende que trazer um parceiro que possa trabalhar com inteligência de dados é importante, não entregar isso diretamente de forma nua e crua a uma IA, porque a gente pode estar tomando a decisão errada. O David estava usando uma camisa ontem, quando a gente se encontrou, muito interessante. O que dizia atrás da sua camisa mesmo, David? Você lembra do que estava escrito lá? Da CDF, Onde os dados viram decisão. Onde os dados viram decisão. Acho que você ganhou uma dessa, né? Rapaz, eu fui presenteado, hein? Fui presenteado. Obrigado aí, meu. Não, cara, eu conheci o Diego, foi em São Paulo. Rapaz, muita gente boa. O Geu também, né? O Ageu. O Ageu. Muita gente boa. Mas Me zoaram tanto, velho. Mas te zoaram com o quê, rapaz? Será que foi o sotaque? Pode ser. Mas eu gostei muito deles. Você ganhou um apelido carinhoso lá, não ganhou? Rapaz, me chamam de China, velho. De China? Pô, até no Muay Thai me chamavam de China, velho. É mesmo? É. Mas será que o Diego já sabia, descobriu e resgatou esse? Rapaz, eu não sei, mas o Diego batizou ele de China. O China. A semelhança, né? Tem uma semelhança ali. Não, e esse cabelo lisinho dele ali também, né? Rapaz, bonitinho, né? Bonitinho o cabelo, né? Ô Gui, e você tá usando muito IA lá no site Flux? Como é que tá lá? Então, hoje a IA é uma ferramenta que, se você tem o conhecimento, se você sabe utilizá-la, ela facilita basicamente todos os processos, principalmente para quem lida com tecnologia. Mas existe muitas pessoas que ainda não trabalham com tecnologia, cara. Não utilizam o ChatGPT, tem medo. Medo? Tem medo. Tem gente que tem medo. Tem gente que, às vezes, por exemplo, tem um negócio validado, já tá, por exemplo, 15, 20 anos, e o máximo que fez ali foi utilizar um software porque precisa de uma impressora fiscal, alguma coisa assim, mas não entende o potencial que o digital pode trazer para o negócio dela. E tem pessoas que ainda não tem esse medo digital, mas tem aquela visão de que um posicionamento na internet é ter um Instagram, é ter um TikTok, e que aquilo ali é o suficiente para ela vender, para ela alavancar o negócio dela. Mas em sua grande maioria, as agências falam que a gente tem que estar mesmo. É no Instagram, é no TikTok. E é por isso que não é todo mundo que tem resultado na internet.
Você vê que todo mundo hoje... Não, eu acho que assim, é o que o Bill Gates falou, né? Ou você tá na internet, ou sua empresa tá na internet, ou você não tem empresa. Mas o só estar no Instagram, só estar na internet, é uma... Eu fiz, né? A gente teve com alguns parceiros e eu gosto de fazer uma anedota, né? Uma comparação que a internet ela é como se fosse uma cidade, a maior cidade do mundo. E as plataformas hoje, que as pessoas criam conteúdo, as redes sociais, elas são ruas, né? Você tem uma avenida que tem mais movimento, uma rua que tem menos movimento. Então, todas essas plataformas, elas são ruas nessa internet. O ideal, se você puder, é você ter uma loja em cada rua, certo? Que aí você consegue atender todos os clientes. Mas essas plataformas, elas são apenas as ruas. Da porta do seu negócio para dentro, é diferente. Você não está na rua mais. Então, você precisa de ter um ambiente que você controla. A rede social, você está refém dos formatos que ela te oferece para criar conteúdo e das métricas que ela te entrega. A gente criou a SiteFlux com a intenção de estender esse posicionamento para algo mais concreto, onde você tem um ambiente que você controla. Recentemente, eu tive uma conversa com um amigo meu e aí ele estava querendo trocar de carro. E ele estava olhando um carro que eu já tive um modelo. E aí ele veio com a dúvida para mim. Guilherme, você teve tal carro e tudo, ele tinha tal e tal coisa? Eu falei, cara, no meu modelo não tinha, mas talvez se você olhar tal versão. Ah, é porque eu olhei no YouTube um vídeo e lá ele falava que tinha, mas era igual o seu, ppp, papapá. A gente ficou com dúvida. Então o que a gente fez? Fomos no site da montadora e lá estava a informação correta. Por quê? É um ambiente que a empresa controla essa informação. E tem muitas pessoas, né? Se você me permitir prolongar e se tiver qualquer dúvida... Fica à vontade, à vontade. Então, tem algumas pessoas que ainda têm esse receio ou têm essa mentalidade de que você precisa... Só a rede social basta, certo? Então, para essas pessoas, o que a gente pensou? A gente pode dominar esse processo de ponta a ponta e trazer essa facilidade para o mercado. Existem muitas pessoas hoje que a empresa delas é o que eu chamo de eu-presa. É uma pessoa só, é um prestador de serviço só. E já pensou esse cara ter que parar de pesquisar, de estudar a área de atuação dele, para poder ficar aprendendo onde que compra um domínio, qual empresa que eu hospedo um site, como é que eu mexo em WordPress, como é que eu mexo em Elementor. Qual empresa onde ele hospeda o site O Annex. já tá claro, né, pessoal? A gente não precisa... Mas aí a gente está falando de um público que o quê? É o cara que tem um conhecimento mínimo e não tem essa barreira. Ele consegue contratar com melhor preço do mercado, ele consegue contratar na Annex. Mas para essas pessoas que ainda não tem, talvez, material humano dentro da empresa dela, ou não tem o tempo para se dedicar a aprender, até formatar um prompt no IA para fornecer para ele essa página, a SiteFlux vem com essa solução de, através de uma reunião ou preenchimento de um formulário, você entrega todas as informações da sua empresa, logotipo, cores, fotos, e a gente monta desde a aquisição do domínio, da hospedagem na Annex, que hoje todos os sites da SiteFlux estão hospedados dentro da Annex, a gente domina todo esse, de ponta a ponta, e até a questão da atualização para esse cliente que ele não quer ter dor de cabeça. Se o cliente tem um pouco mais de estrutura, mais demanda de uma coisa mais estruturada, a gente atende também. Mas nossa solução é voltada justamente para esse público que não tem pessoal, não tem tempo para estar lidando com essa necessidade de expandir a presença digital dela além das redes sociais. Um ponto importante que ele falou. A maioria desses empresários que não estão digitalizados, hoje tem medo dessa transformação por causa do custo. Porque já ouviram falar de um cloud no Google, um cloud na AWS, um cloud na Azure. Então, isso para mim é tão louco, porque assim, a gente vê os valores que são praticados hoje. Diegão, a gente fala aí de internet, né, cara? O quão custoso era no passado como é que vocês chamam? Rolo de drop? Você fala fibra A ótica. fibra ótica, né? Sim, sim. A estrutura, a instalação era muito mais cara no passado, né? Sim, hoje, em 2010, né? Quando foi aquele boom, assim, que estava mais acessível até, um metro de fibra custava R$5. Hoje custa 2, entendeu? Então, assim,
E fibra AS80. As outras eram mais de R$ 10 o metro. Então, Tem diferença entre fibra? tem muita diferença. É mesmo? Muita diferença. Mas eu falo assim, a gente está falando de cabo com uma fibra só ou mesmo com uma fibra só tem diferença entre fornecedores de fibra? Tem sim. Tanto o cabo que atende o cliente é o drop, né? Que é aquele que tem uma fibra só, um único filamento ali, um único pelo de fibra, né? Aí o cabo que já faz o atendimento para a caixa que atende o cliente. Aí varia muito, né? De cabo de 6 ou cabo de 12 fibra. Normalmente os provedores, nós utilizamos o AS80, né? Que essa questão de AS80 é a questão do vão. O AS80 é 80 metros, até 80 metros de um lance até no outro, de um ponto de ancoragem até no outro. O AS120, 120 metros. E aí, depois do AS200, aí já pula para o quilonewton, né? Que é Você uma sabia? outra Você tinha bitola noção já. disso? Eu não Essa faço vez. ideia. É uma outra bitola. O que faz com que ela consiga vencer o vão é um cabo de aço. É um nylon que tem dentro Ah, é dela, nylon? né? É uma fibra de vidro misturada com nylon, é uma junção, né? A fibra ela é composta pela fibra, né? Que ela tem ali a capa da fibra que envolve ela e depois tem a capa que envolve a capa. Então Rapaz. são 3 capas que estão juntas ali para dar proteção e sustentabilidade para a fibra ali. Agora, Só a fibra em si, não. Agora, quem tá ouvindo o terceiro turno hoje, quem tá assistindo a gente, tá vendo que o terceiro turno não é só resenha, né, gente? A gente traz informação técnica também. O Diego aqui andou estudando as fibras tudo aí, né? A gente tem que entender, né? Porque a gente que depende dessa infraestrutura de fibra tem que saber o que está colocando lá na rua, no poste, né? E isso aí tudo influencia na qualidade do cliente lá na ponta. Agora, se você possui um vão acima de 80 metros e coloca o cabo drop de 80, isso vai formar vamos chamar assim, uma barriga na instalação, Flecha. uma flecha. E o que isso... Qual que é o problema disso? Então, o cabo ele vai acabar cedendo, né? E nas extremidades, onde foi feita a caixa de emenda, onde foi feita a fusão, esse cabo ele costuma crescer numa ponta e diminuir na outra. E aí, à medida que ele vai crescendo numa ponta e diminuindo na outra, ele vai romper. Com o passar do tempo, essa barriga que vai fazendo, uma das extremidades vai ceder. E aí, uma hora a conta chega, né? Tudo tem essa parte de infraestrutura, de telecomunicação, tudo tem muito cálculo por conta do final, né? Que é esse rompimento aí e tal, que a gente... Muito antes de romper, ele já traz uma baixa qualidade na conectividade do cliente final lá na ponta? Sim, sim. O cabo que está exposto lá no poste, ele está exposto a todos os intempéries, né? É o calor, é chuva, é a vibração ali, né? Do asfalto mesmo, dos carros que trafegam por ali. Então, todo esse cálculo tem que ter uma margem ali de erro por conta desses intempéries, né? Hoje, para esse usuário médio, vamos citar aqui no caso, o usuário que você atende, tem muita diferença da qualidade do serviço que ele recebe aqui hoje em relação a outros países, algum país de ponta? Como é que o Brasil, o Vale do Aço hoje se posiciona em relação ao que existe de ponta de tecnologia? Então, essa questão, você fala em tecnologia, o que infraestrutura o que chega ou de qualidade de link? Porque são duas... o que chega na prática para ela utilizar lá dentro da casa dela Você hoje. Tá falando, mas A gente está muito atrás de, por exemplo, o que é fornecido para um cliente em outros países. Né? A gente aqui hoje está muito atrás. Como é que é isso? Então, nós não estamos muito atrás, né? Porque a fibra em si, ela não tem uma medida. Hoje tem estudos que a limitação é a borda, né? A fibra ali não tem limite. Se tiver equipamento ali para passar 1 tera, 2 tera, né? A limitação está na borda. A fibra mesmo não tem limitação. Se tiver demanda para os clientes, você consegue importar esses equipamentos e instalar para eles aqui hoje no Vale do Aço? Hoje todos esses equipamentos são importados, né? A China importa muito e a gente compra muito
que é o Huawei, né, que é fabricado. A China também está fabricando hoje, mas o chipset, quem detém ele são os Estados Unidos, né, da Huawei. Então, hoje não tem. A única diferença que eu vi, eu tive lá agora recente, é que aqui ainda a nossa infraestrutura ela está externa, né, nos postes. Nos Estados Unidos eles já fizeram o investimento e já está boa parte desses cabos já estão subterrâneos. O que isso influencia? Em vários pontos. Dificulta por um lado e melhora por outro. Porque o cabo que está subterrâneo ali, ele está menos exposto. Então, ele vai sofrer menos rompimento. A outra dificuldade é que, em certas épocas do ano, ainda mais no nosso país, que é tropical, ele vai ter ali... chuva, por exemplo, a caixa de emenda ela inunda. Então, a manutenção fica mais custosa, fica mais difícil. Então, assim, eu vejo vantagem, sim, nessa rede subterrânea. Né? Eu vejo muita vantagem. Então, assim, o único ponto que nós estamos atrasados é essa questão de estar subterrâneo. Urbanística, então. Né? Isso Não é aí. E a questão visual também, né? A poluição visual diminui. Mas dentro da casa do cliente lá, eu consigo ter um link com a mesma qualidade, com a mesma velocidade que qualquer país. Com a mesma velocidade que qualquer país lá. Hoje a gente bacana. tem rotas, né? Essas rotas externas aí, igual eu já citei um aí da Level 3, que possibilita, principalmente para jogo, tá? A galera que joga, ele bate lá o trecho nas nossas rotas, a gente tem essa saída, então faz muita diferença pro público game aí, faz muita diferença. Se eu tivesse aqui, eu contratava, viu? Então, falando em BRnet lá em Goiás, né? Onde é que você tá lá? Águas Lindas. Águas Lindas. Águas Do lado Lindas. Do lado de Brasília. Do lado de Brasília. Os caras ficam mais perto, onde é que o dia tá, né? Agora, eu sei que o Guilherme lá do Teófilo Otoni tá mais perto, né? Tem BRnet pra lá? Tá chegando lá já ou não? Sim, nós temos rotas hoje que atende Teófilo Otoni. A gente não atende cliente final lá, mas empresa, mais esse segmento aí corporativo, né? A gente atende sim. Então, Guilherme, não tem mais saída para você. Eu não sei cliente da BRnet. Você pode... Ainda mais que ele já é cliente da Onex, né? Pois é. Então a latência já cai aí pelo menos umas 2 milissegundos. Com certeza. Vou precisar muito para tocar os eventos da LBI, lá isso de aí. Teófilo Otoni, que a gente tem jogadores por todo o Brasil e espero que todos tenham uma conexão tão estável quanto a que a BRnet fornece. Sabe o que eu percebi aqui, ô Diego? Cara, eu não tava nem sabendo que eles eram cliente Onex, cara. É mesmo? Tô sabendo agora. É mesmo? nós somos Rapaz, cliente não tem escapatória, não. O sucesso tá em ser cliente Onex, né, gente? Rapaz, o meu comercial tá trabalhando 24/7, tá igual os servidores da Onex. Não, literalmente. Que eu precisei de uma linha telefônica. Rapaz, domingão. Levantei o telefone e falei com o rapaz, o Matheus, né? Matheus. Pô, show de bola, cara. Pô, se estiver aqui disponível, na hora, meu amigo. Pois é. Então é importante a gente mandar um abraço lá pro Matheus, então, que te Matheus. te salvou. De Te domingo, salvou. né, tem que Te pô, salvou. domingo. Tem que respeitar o cara, né? É interessante, pessoal, que assim, eu, desde muito novo, eu tive computador em casa, né? Minha mãe trabalhava com processamento de dados na época, né? Não vou falar o Windows, que senão entrega a idade. Mas, assim, eu sempre tive muito contato com tecnologia. E eu lembro, né, que, poxa, para você baixar uma música na época, pô, você levava minutos e tudo mais. Hoje, Na minha assim... época era semanas. Era então, KBPS, né? Era. Então você KBPS, entregou que eu sou um pouquinho mais velho que eu. Mas vamos lá. Eu não sabia que... Eu imaginava que essas estruturas hoje só existiam em grandes centros. E aí, quando eu vi... Na verdade, sim. Quando você vê anúncio de solução de cloud, de próprio hospedagem, servidor, geralmente é revendedor. Sim. É um intermediador terceirizado. E aí, quando a gente foi estreitando nosso contato e você me mostrou a sua estrutura e eu visitei, eu não tinha dimensão de que hoje a gente tinha, fora dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, estruturas como essa, que, assim, são soluções que trazem muita eficiência para empresas que têm demanda de tecnologia. Eu tive visitando aqui um parceiro do Vale do Arte Digital, né? A contabilidade, posso mencionar Pode, a galera claro. da For Doctor.
e tive lá. E assim, a galera tem os terminais e não tem computador. É só um terminal de conexão. Os caras isso aí. trabalham dentro da OneX. Uma E RTU. assim, e loucura, assim, eu não vi um papel lá, cara. O trem é todo informatizado. Atende Perfeito. mais de não sei quantos mil clientes, não tem um papel e não tem um computador, é só o terminal ligado. Aquilo ali, eu, né, tô no interior ali, eu não sabia que tinha esse nível de tecnologia. Para mim, Aham. isso era coisa de capital, coisa de grande centro, né? Eu, na minha roça lá no interior, não fazia ideia disso. Que é Sem contar a eficiência disso, né? Uhum. Um dia que uma máquina dá um problema lá, você pega outra, espeta lá, ligou na tomada, tá pronto. Ah, 5 minutos. E o 5 minutos. custo que isso dilui, né? É. O custo que isso diminui. Você não O tem que cara não formatar a tem- máquina. E eu falo assim, até da questão da gestão financeira do O negócio. cara não Você, fica parado, o colaborador não fica parado por conta de máquina que estragou. e do ponto de vista do empreendedor, não precisar fazer um aporte de capital imenso para criar uma estrutura, sendo que você tem soluções a um preço acessível para você crescer sua estrutura. Isso eu acabei aplicando no site Flux, de pensar em ter uma mensalidade Uhum. a um custo acessível, para o cara não ter que desprender, fazer um investimento muito alto Uhum. na hora dele expandir o posicionamento dele digital. Então, uma mensalidade a um preço que ele consegue diluir ali no faturamento mensal dele é algo muito mais acessível para essa pessoa iniciante, para essa pessoa que está começando um negócio, está posicionado digitalmente. Ô Gui, você falou de preço. Eu sei que algumas agências, em sua grande maioria, são agências de publicidade, agência Publicidade, né? de Ou marketing o próprio web designer que É. freelancer que vai fazer. que desenvolvem esses sites e tal. E eu me lembro, eu já paguei algumas vezes para fazer 3.000, 3.500, 4.000 reais. Eu já paguei algumas vezes para fazer. E o site também, ele precisa de manutenção, né? Precisa de O dia manutenção, que você precisa precisa de... subir um arquivo, uma foto novo, um visual novo lá, é mais, né? Pelo Ele menos vai mais... te cobrar uma taxa de manutenção de pelo menos uns 150, 200 reais. Pois é. E sabe o que é interessante? Eu consigo trabalhar hoje com uma mensalidade menor do que um custo de manutenção de uma agência dessa. Você está falando então que você vai entregar o site para o cliente pronto, acabado, por um custo menor do que 150 reais, é isso mesmo? Não só o site, mas o domínio e a hospedagem incluso. O cara não Legal. precisa saber mexer com painel, não precisa saber de nada. Eu vou absorver todo esse processo para ele. Então a gente tem que falar pro Interessante, comercial legal. da OneX para subir os preços pro Guilherme, senão ele vai quebrar a gente lá desse jeito. Não, mas aí eu utilizo os meus segredos, as minhas ferramentas Ah, para gerenciar, fazer essa gestão de espaço lá. E eu sei que o que eu tenho com a OneX lá, rapaz, não vai fazer nem cócegas, sei lá, não vai nem acomodar essa estrutura, não. E é interessante que eu vejo, né, na formação do Vale do Ar Digital, é que assim, as empresas que não entender a importância dessa questão de evoluir, né? Tem principalmente as pessoas, os comércios que já estão validados, né? Como você disse, o cara fica com medo de investir. E eu digo, as empresas que não se atentar para essa área aí de tecnologia, né? Site, esse tratamento de dados, está fadado, né? Ao amanhã não existir. Uhum. Não é isso? É o que nós fazemos hoje, né? Conectamos o hoje e protegemos o amanhã. É importante recalcar que o que o Guilherme falou do preço para o usuário final, às vezes assusta a fazer um investimento tão alto. Realmente, para qualquer pessoa assusta. E mais quando se trata de cloud. Com a OneX, a gente tem uma modalidade muito bacana para fazer esse tipo de implementação. Claro que todo projeto que a gente pega não é tangível, não é algo que está aberto ao público, sempre existe uma cotação, sempre existe uma demanda de acordo com o tamanho da empresa, mas não é um investimento tão alto que o empresário tem que fazer. né? Sim. Principalmente o mineiro, ele tem muito medo de mensalidade, né? Mas é porque não faz conta. Uhum. Porque você paga aí 3.000 reais para fazer um site, por exemplo, cara, e depois ele vai precisar de manutenção. E assim, quem faz... Só não opta pela mensalidade quem não faz conta. Uhum. Né? Porque é muito mais vantajoso. não, aí o cara vai lá, paga 3.000 reais no site,
põe um site lá e fala assim, não pago nunca mais. Aí você pega, vamos colocar aí, sei lá, Gui, qual que é o ticket médio lá do Então, do hoje site hoje a gente parte aí, um ticket médio aí, vamos trabalhar aí na faixa de 150, R$ 200. É. Então, Então, hospedagem, tudo inclusa, Com né? tudo incluso. Com tudo, e assim, Domínio. sem taxa surpresa. Ah, e aí? Não tem valor a mais. Porque geralmente, às vezes, o cara contrata um site e aí ele precisa de uma determinada implementação depois. Na hora da contratação já vem descrito tudo que tem no plano Uhum. e depois não é incluso taxa a mais. É só se, por exemplo, ele quiser migrar de plano, eu quero expandir a minha estrutura, Entendi. eu quero um plano que contemple mais coisas. Sem contar que se você atende várias empresas, vários segmentos, né? Sim. Você consegue performar o site muito Sim. melhor do que qualquer outro gestor, né? E assim, é interessante frisar que geralmente a pessoa imagina isso que vai ser uma solução pronta. Uhum. Vou pegar um template ali e só vou mudar. Não. Por que a gente faz a coleta das informações? Porque a gente desenvolve, tanto que no momento da reunião ou na coleta de dados, eu peço para o cliente enviar sites de referência do mercado dele. Uhum. Porque é muito interessante eu saber qual que é o público que ele está comunicando para a gente criar uma solução personalizada para ele. Eu não posso inventar de ficar copiando, porque daqui a pouco eu tenho 2 clientes no mesmo nicho, 2 clientes com site sim. igual. Poxa, que profissional sou eu de estar entregando a mesma solução para os dois? Não, a gente tenta desempenhar uma solução personalizada. É lógico que, por exemplo, poxa, formulário. Formulário acaba que é uma coisa que os campos que você precisa são semelhantes, entendeu? Mas, por exemplo, o diferencial do seu negócio é diferente do diferencial do seu concorrente. Sim. Então, a gente vai Aconteceu com a trabalhar gente, com essa ênfase. seja a frase de efeito, o call to action, tudo que envolve o site. Tudo, porque o valor que você trabalha na sua empresa é diferente do valor que eu trabalho na minha, que o Diego trabalha na dele. É lógico que o nosso objetivo comum é prestar um serviço de qualidade. A gente está unido aqui pelo Vale do Aço Digital com esse propósito de trazer essas soluções para as empresas, mas tem aquele temperinho, tem aquele molho que é de cada um. E o site tem que representar isso. Agora, Gui, aqui a gente, dentro do Vale do Aço Digital, a nossa missão é digitalizar todo o Vale do Aço. Eu começo a pensar que se vier uma demanda considerável hoje para você, cara, você não vai dar conta, porque imagino eu que você vai gastar o quê? 2 meses para entregar cada site? Não, hoje a gente consegue entregar, se o cliente fornecer as informações corretamente para a gente consegue entregar um site com um dia. Você tá falando para mim, Com um tá dia. falando aqui, ó, essas câmeras estão todas gravando aqui, hein? Rapaz, isso aqui... Eu vou te falar, Olha, o site que eu contratei com o rapaz do sul do país, Não pode, não fala o nome dele. não vou falar o nome dele, mas ele sabe de quem que eu tô falando. Então tá. Rapaz, me enrolou 1 mês e meio para me entregar um site copiado de um curso de... Copiado, eu tava estudando as inteligências artificiais e aí a gente encontrou um layout da página que foi vendido pro David a qual custo, David? R$800. Um site Uma copiado. única landing page? Não, o site, não landing page. Ah, Então, assim, é lógico que, por exemplo, o seu site É lógico ele que vai estar... é lógico que ele tava, tipo assim, o preço tava bem atrativo também, Tava né? atrativo, Mas é o barato que sai caro às vezes. Mas aí, vamos lá. Quanto tempo o cara demorou pra te entregar? 1 mês e meio. Aí me falou, não, eu tô voltando a fazer algumas... E assim, aí Sempre falta alguma coisa. Aí é interessante esclarecer para quem tá vendo essa oferta aqui. É lógico que eu vou te entregar um escopo para você validar e me orientar, dar o feedback para a gente construir junto. Eu não posso, por exemplo, você chega lá na sua casa e fala assim, eu quero reformar minha casa. Toma aqui a chave, eu vou entrar lá, eu vou pintar a parede da cor que eu quero, eu vou derrubar a parede. Não, a gente vai construir porque tem que ser o site, aquele que eu te falei. Uma rede social, você vai pegar um tanto de coisa pronta e vai postar lá. O site, você tem que construir um ambiente que representa a sua empresa, seja sua cara. Sim, a cara da empresa. Seja aquilo ali é o interior da sua empresa. Então, os planos são a partir de... Ou são assim, nessa faixa? Então, depende. Eu queria, deixar aí... Mas deixar explicado que para cliente da iniciativa do Vale do Aço Digital, a gente consegue trabalhar um desconto de até 40%
nos Ué, valores isso dos aí, pacotes. isso aí é novo, hein? A gente consegue. Opa, Eu E quero, aí- viu? ah, você quer? E aí eu deixo para você explicar como que o pessoal vai poder adquirir Claro. esses pacotes. Hoje, quem quiser entrar, vocês me permitirem, já vou fazer o merchan, www.siteflux.com.br. Lá a gente tem os preços públicos, né? Eu vou fazer, não vou especificar aqui, porque isso vai ficar para sempre. Então, se a pessoa estiver vendo daqui 2 anos, pode ser que, dependendo da situação do país, teve uma inflação e a gente corrigiu o preço, mas dentro da iniciativa do Vale do Aço Digital, a gente consegue trabalhar um desconto de até 40%. 40%, show de bola. Diegão, esse negócio tá ficando melhor Rapaz, do que eu negócio é- imaginava. Rapaz, 40% de desconto é agressivo, hein? É agressivo, Demais. né? Eu vou É querer. agressivo. Eu vou acho que o querer. Thiagão, acho que ele até arrependeu de falar 40% aqui. Vamos fazer o Acho que ele seguinte: até arrependeu. vamos vender internet com o site incluso, porque esse negócio vai ficar tão barato. Mas aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês não têm noção do que vocês estão criando, não, né? Como Rapaz, assim? Porque, tipo assim, cara, eu vejo, assim, poxa, hoje a pessoa que tá aqui no Vale do... Assim, é lógico que eu creio que no futuro vocês vão ter que expandir. Porque hoje o cara começa um negócio na casa dele. Ele não precisa ter maquinário, fazer investimento em computadores, etc. Porque tem um anexo. Link de internet ultra rápido com a BRnet. Se ele precisar de site, ele tem. Se ele precisar de ferramenta de automação ou de chat lá com o Maurício, mandar um salve aí pro Maurício. Se precisar de consultoria de dados, tem CDS. Mas tantos outros parceiros que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer dentro dessa iniciativa. O cara tem toda a estrutura para alavancar um negócio de abrangência nacional, cara. É isso aí. Total. Vocês não têm noção disso que vocês estão construindo, não tem? Então, nós estivemos... Nessa proporção, né, que tem acontecido aí, rapaz, e tá sendo muito rápido, né? está assustadora a velocidade com que esse movimento está crescendo. Tem quanto tempo já? Ah, Diego, tem o quê? Uns 4 meses? 4, 5 meses? 4, 5 meses, ainda é um bebê, né? Mas... E já E- avançamos muito aí. A gente fica muito grato porque são 2 loucos, tá? A gente... eu diria 2 irresponsáveis. A gente como, queria- como se a gente não tivesse... Problema suficiente. É isso aí. Aí a gente, poxa, fizemos o primeiro evento, foi um oba-oba danado, comemos, bebemos, Sim, e tal. conversamos com gente. Mas juntou a galera, né? Juntou a galera. Fez um network ali. Fizemos o segundo evento, pô, foi massa pra caramba. Aí a gente começou os podcasts. E aí o Diego atende hoje a Polícia Militar, com a Sim. rede. A rede. Assistiu E o Thiagão Tenente Teotônio, né? com o data center. E a gente atendendo com data center. Falei, pô, Aí a gente conversando com a galera. Pessoal, pô, isso aí é legal, pô, isso aí é legal. O Rodrigo da Servicom, no final do podcast, virou pra mim e falou assim: Thiagão, cara, a gente precisa conversar mais. é Cara, verdade. aí começa a conectar outros tipos de negócio, sabe? A gente começa a fortalecer Essa é a ideia, né, Thiagão? Digitalizar o Vale do Aço. e Por isso, começa a Vale do fortalecer. Aço digital. Começa a fortalecer o Vale do Aço como um todo. E aí a gente começa a perceber que, poxa, eu acho que o Vale do Aço vai ficar pequeno para esse movimento. Sim, vai ficar. Eu fui apresentar, eu ainda não posso trazer, tá, pessoal? Nós estamos em vias finais aí de assinatura de contrato. Eles têm uma parceria muito grande, muito forte. E aí, apresentando ao presidente dessa iniciativa, ele trouxe para mim e falou assim: gostei muito do projeto, mas eu acho que vocês vão ter que trocar o nome. Esse negócio de Vale do Aço vai ficar pequeno. Eu falei assim: Não pode se limitar só aqui no Vale do Aço. Né? não É um pode. privilégio, então, estar perto dessa iniciativa, ter toda essa estrutura para alavancar um negócio. né, cara? Com certeza, com certeza. E a gente é muito grato a vocês, Siteflux, CDS Solutions. A gente é muito grato a vocês por comprar essa briga com a gente, sabe? E, gente, outro dia me perguntaram, cara, quanto custa fazer parte do Vale do Aço Digital? Diegão, Thiagão, só vem. só vem. O Vale do Aço digital é pro Vale do Aço. Uma né? mensalidade, uma cota para comprar, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Eu vou querer. Falou que é de graça, eu quero. Vou querer dois, Falou que é de graça, eu Quero 2, você volta Dá pra dois levar. aqui. Dei mais um pra levar. Cara, e assim, e pra gente que é empresário, né? Fortalecer esse ecossistema,
estreitar essas proximidades dessa área tecnológica com os profissionais também que nela aqui estão, é muito importante. Hoje lá na empresa, por exemplo, depois dessa parceria, cara, foi surgindo outras ideias, as empresas que antes estavam distantes vêm se aproximando, a gente tem ajudado essas empresas também, né, com os produtos que a gente tem aqui no Vale do Aço Digital. Então, assim, quem tiver fora do Vale do Aço Digital vai perder muito, Mas tem uma coisa que é ruim nessa parceria nossa. Rapaz, eu ainda não vi ponto ruim não, Thiagão. Rapaz, eu tô sofrendo. Eu imagino que grande parte do empresariado do Brasil tá sofrendo pela mesma coisa, a falta de mão de obra qualificada. E aí, como o Diego tem mais colaboradores do que eu vou até a empresa dele, fico vendo aqui um monte de gente lá e fico assim, rapaz, eu podia pegar um aqui. Mas não pode. Tem uns bons lá, né? Tem uns bons lá. Tem uns bons lá. Tem. Mas lá na empresa ainda eu tô muito carente de mão de obra. Inclusive, quem estiver vendo aí o podcast, o currículo lá na BRnet. Tem Ó, vaga. gente, não manda só pra BRnet, não. Manda lá pra Onex. Manda pra CDS Solutions. Você tá precisando lá também, David? Tava precisando em Brasília. Em Brasília? E, ó, Com certeza vai ter alguém de Brasília aqui vendo. com certeza, com Se certeza. você estivesse aqui no Vale do Aço, eu tenho certeza que esses caras já tinham resolvido sua vida, tá? Quem sabe daqui a um Ou tempo. não, nós havíamos pego os dele. É isso aí. Rapaz, mas pensa que o quão difícil é trazer novos profissionais, porque Sim. eu capacitei os profissionais que eu tenho lá na empresa, imagino que você tenha feito o mesmo lá. Sim, sim. Boa parte dos profissionais lá hoje eu tive que formar do zero, né? O cara entrou lá, já tinha eu já gostava do game, né? Boa parte dos meus profissionais lá veio dessa área game. E eu vi que o cara já tinha essa aptidão ali. Chegava para instalar a internet. Você joga? Vamos instalar a internet comigo é assim? Então, em agosto, eu espero que, se a gente tiver oportunidade, a gente troque mais bata mais um papo aqui no evento gamer aqui em Patinga. Então, como se diz, já tem data marcada, né? Já tá marcado então? Rapaz, agosto. Agosto, né? Em agosto, mês de agosto. Não se sabe ainda o dia exato, né? Vamos avaliar aí, que é interessante verificar aí a cidade, outros eventos também, pra gente atender. Podemos abrir uma enquete, né? Com os principais jogos Vamos fazer. e datas, né? Se liga nas redes sociais Liga aí nas da redes BRnet, sociais aquele menininho lá, né, Gilson na voz. Rapaz. Então fica de olho lá. Podemos fazer um merchan com ele pra chamar a Não, galera rapaz, pra aquele jogar? ali é um dos técnicos nossos aí que tem se destacado. A principal função dele agora vai ser marketing. Mas Né? quem aparece vende, né, velho? Vende. Quem aparece vende. E o Gilson, aqui, ele que instalou a internet lá em casa. Cara, o cara é Eu só conheci, diferenciado, velho. eu só O cara é conheci a casa diferenciado. do Thiago por causa dele. Pô, O Gilson foi instalar a internet lá em casa, mas numa educação o cara é que fera, não é comum. Cara, tudo que ele faz com amor, cara, é diferente. Não, ele Diferente. é diferente. Então, Gilson, um forte abraço pra ti. Ele Tamo tenta aqui. ser humilde, mas BRnet não deixa. Caramba, cara, esse jargão dele aí. Eu falei assim, Você gente, criou, Diego, ou foi ele mesmo? 100% ele, cara. Ah, cara, é autêntico, isso, viu? Tá cara. de parabéns ele. cara, eu falei assim, por que meu time não pensou nisso? Tá vendo? Eu falei assim, vou trocar, eu vou falar com o Gilson, fazer o Gilson, agora você vai falar que eu tento ser humilde, mas a Onex não deixa, eu vou levar aquele cara comigo. Vai ser o Vale do Aço Digital não deixa. Ah, então, Isso aí. Gilson, pode dar um jeito de mudar isso daí, hein? Diego não Show de deixa. bola. Diego não deixa. Então, E- vamos abraçar aí. Ó. Vamos falar aqui um pouco mais sobre tecnologia, a gente explorar um pouco mais, Gui. O Hoje... cara monta uma empresa só com quem tá aqui na mesa aqui, né, Thiagão? Hã? O cara consegue pensou? tirar uma empresa do zero só com as pessoas e as empresas que estão aqui na mesa, hein? Se tiver mais 2 garrafas de café aqui, dá pra fazer dá pra criar um império aqui. nessa- Dá sim. Cara, a gente falou muito sobre IA, né? A gente utiliza... você utiliza IA hoje lá para poder entregar nessa velocidade ou não? Por que eu pergunto, cara? E assim, Uhum. eu sempre vou dar aquela cutucada aqui, buscar entender de vocês, porque do lado de cá, nós também somos técnicos
A gente sabe que a IA é uma baita ferramenta, mas que também traz alguns problemas de segurança. Você utiliza a IA lá hoje no desenvolvimento para entregar nessa velocidade? Como é que você usa isso lá? Bom, então, na confecção de site, durante muito tempo, quando a gente não tinha WordPress, Elementor, se utilizava blocos de código como modelo. Blocos de código de HTML, de PHP, de CSS, e aí você copiava aquele código e tinha que personalizar manualmente. Esses blocos eles ainda são utilizados, só que em vez de eu preencher manualmente, hoje ferramentas de IA, através de um prompt bem construído, você saber instruir a inteligência artificial, você consegue otimizar esse tempo, de fazer com que aquela IA desenvolva esse processo para você. Então, vamos supor que eu vou pegar uma página, vou entrar um pouquinho mais no técnico aqui. Se eu fosse pegar uma página HTML, uma página de 6, 7 dobras ali, 7 seções, e aí eu fosse pegar e encaixar cada seção um modelo pronto, e aí eu fosse alterar esses dados manualmente, eu levaria em torno de, pegando o script pronto, 1 hora e meia. Se eu tenho já esse escopo, eu já tenho um banco de dados com esses modelos de blocos e eu dou a instrução da IA para personalizar com referência de cor, já com logotipo, já com os caminhos dos arquivos, eu consigo transformar esse processo de 1 hora e meia em um prompt de uma resposta de menos de 5 minutos. E aí eu utilizo esse restante para, em vez de eu analisar, criticar e refazer o processo de correção, essa 1 hora e meia eu executo um trabalho que talvez eu duraria 4, 5 horas. Então, a ferramenta de IA, a gente utiliza ela não para criar o que muita gente faz. Me dê um site com isso. Ela vai te dar um site igual a 90% do que as pessoas que utilizam IA fazem. Mas quando você já sabe como que funciona o processo de construção de uma página e utiliza essa inteligência artificial para otimizar o seu tempo, assim você consegue ganhar esse tempo para conseguir produzir. O que você produziria em um dia, você consegue produzir em 1 hora. Bacana. E, ô David, a galera tá usando IA lá na CDS lá, como é que é? Eu sei que vocês também implementam IA para apoiar o cliente na redução de custo com análise de dados. Como é que vocês estão fazendo isso lá hoje? Divide um pouquinho com a galera aí, porque eu sei que você... Vamos lá. Atualmente, com esse mundo de IA, a gente realiza algumas diminuições de custos em termos de reutilizar ou diminuir a utilização de tokens. Então, vamos supor, temos um cliente hoje que a base dele é criação de código só com IA. Aí, quando a gente chegou, apresentou, viu todas os problemas que os códigos estavam tendo, ele, não, mas é só ajustar aqui essas skills e criar um prompt de tal forma que eu consigo reduzir. Aí a gente, beleza, testa aí e comenta. Aí ele testou, subiu o SaaS dele e foi derrubado. Por quê? Falhas na segurança. Aí ele chamou para fazer uma auditoria e viu que todos os códigos dele estavam sendo criados tudo de novo. Nada estava sendo reutilizado, nada tinha... ou algumas rotas das APIs que eles criaram estavam sem autenticação, estavam todas liberadas. Então, assim, aí eu mostrei para ele, cara, tá vendo por que a gente supervisiona a IA para ela não fazer um trabalho sozinha? Aí ele falou, não, agora eu entendi, depois do problema que eu tive com uma plataforma de BPO. Aí, nesse caso, a gente não reduz o token, porque realmente a IA ela vai te cobrar por token utilizado, por prompt utilizado, por quantidade de palavras utilizadas. Então, não tem como reduzir. O que a gente faz é redução no cloud que ela usa. Horas que ele não precisa utilizar para a parte de dados, né? Horas que ele não precisa ter um ambiente ligado. A gente
analisa todos os recursos que ele está utilizando para otimizar. Então, teve uma empresa que a gente fez uma redução de custo de 70% no ambiente dele. Ele estava pagando quase $5.000. $5.000, 5 convertendo mil isso, são dólares. quase 25. Hoje são quase R$ 25.000. Mas, Na época pô, era até mais, né? na época tava 6,5, acho que tava. Uhum. Rapaz, teve uma diminuição absurda. Aí ele entendeu que realmente nem deixar tudo na mão da IA fazia sentido. Por quê? Porque ele estava conectando o Databricks com IA. Então, a IA, ela fazia todos os trabalhos que ele precisava em qualquer hora. Ele não direcionava, não supervisionava. Então, a IA ativava o cluster, desativava, ativava de novo, vinha outro agente, ativava de novo, e ia Esse loop infinito. nesse loop infinito. Aí, quando ele contratou a auditoria e viu que dava para fazer de uma forma melhor sendo mostrada, ele viu uma diminuição no primeiro mês, o custo dele diminuiu. Aí, claro, aí foi uma consultoria que a gente deu, foi uma consultoria grande, onde ele viu, não, compensa pagar o valor que a gente pagou para fazer essa diminuição. Porque ao longo do prazo, ele viu o retorno. E como é que você cobra hoje? Você cobra em cima do percentual que você reduz? Você cobra um valor de consultoria específico? Você Não, cobra por hora? a gente tem um valor hora, um valor de consultoria mesmo. Então, fazemos o diagnóstico. Primeiro, funcionamos da seguinte forma: a empresa apresenta o problema, fazemos uma reunião para entender qual que é a dor da empresa, entramos no ambiente dele e vemos o que ele tem. A partir disso, a gente dá um diagnóstico de forma gratuita e, se ele aceitar a proposta, faz o fechamento com a gente. Então, todas as empresas que chegam para vocês oferecem um diagnóstico gratuito? Exatamente. A gente oferece um diagnóstico gratuito porque cada empresa é uma empresa, cada empresa é um mistério, cada empresa tem uma demanda diferente. Tem empresas que nem têm um ambiente cloud, tem empresas que nem têm processos de dados rodando dentro da empresa, ou tem empresas que têm um servidor onde eles estão jogando tudo dentro e esperam que dá certo. Mas quando eles começam a ter gargalhos, cara, meu dashboard não tá carregando, velho. Demora 1 hora para poder atualizar a visualização. Eles chamam a gente. Então, eu conheci algumas empresas em São Paulo durante as minhas viagens, e aí eu via muito isso de fato. A empresa fala assim, não, esse dashboard ele tem delay de 4 horas, de 5 horas. Não são dashboards em tempo real, né? Não são... imagina, hoje, eu não sei como é que é lá no BRnet, Diegão, se você demorar 4, 5 horas para tomar uma decisão lá, Perdeu o cliente. o cabo rompeu, houve um rompimento grande lá. Tempo é dinheiro, né, Thiagão? Tempo é dinheiro. Então, Ter agilidade nos dados aí é fundamental. eu olhei para aquilo e falei, cara, não faz sentido. Então, esse é um tipo de problema que vocês resolvem, é isso? Exatamente. A gente cria também produtos de dados. Vamos lá, na tua empresa você tem o financeiro, mas você quer saber algo específico do financeiro. Você não quer consultar a tabela de finanças toda, ou de contas a pagar toda. Você quer algo enxuto. Isso aí é um produto. A gente cria esse produto para você ter agilidade, ter performance na consulta. Aí teu dashboard ele fica mais leve, você consegue carregar ele de uma forma mais rápida. Às vezes até dá para fazer em tempo real. Uhum. Isso é como se fosse um BI? É um BI. Então, vocês entregam isso em formato de BI. Vamos traduzir aqui. Exatamente. Assim, o cliente contrata o que ele está precisando. David, a gente está precisando de um BI. A gente precisa visualizar os dados, precisa ter métricas para tomar decisão. A gente faz o que é necessário para ele poder ter isso de uma forma tangível. Isso deve ser um pouco complicado, porque às vezes o cara não tem nem dimensão do que é possível ele enxergar nos dados da empresa dele, né? É interessante ter esse diagnóstico, porque às vezes você apresenta uma solução que ele não faz ideia de que ele pode necessitar. Exatamente. Já tivemos uns casos assim, que ele chegou... Rapaz, tenho tudo em planilhas,
Mas eu preciso saber sobre esse assunto em específico, sobre o financeiro em específico. Eu vejo que tá entrando dinheiro, eu tô contente com isso, eu pago metade do que eu recebo, tudo bem. Mas quando ele foi analisar mais a fundo, ele estava vendo que tinha custos innecessários. Isso só consegue analisando os dados. Verdade. Cara, que loucura. Trazendo isso para o nosso negócio, o maior custo que eu tenho hoje é o investimento inicial, né? Quando a gente vai desenvolver uma nova unidade, o custo de aquisição de equipamento é considerável. Equipamento, licença, implantação é considerável. O maior custo que você tem hoje lá, Diego, eu imagino que é a instalação, né? A aquisição de cliente, né? Recentemente agora a gente fez aquisição, né, de uma operação. Então, assim, chega uma hora que hoje não tem ninguém que não tem mais internet. Então, a gente tem que atrair clientes que já tem. Tipo assim, tomar de um outro provedor. Tem muito o que fazer. Já abrange, já tem a área de atendimento não tem muito o toda que a cidade. fazer. Você tem E ideia? o custo hoje a gente compra essas operações hoje porque o custo do cliente está alto. Mas assim, cara, R$ 99 pra você ter uma internet de alta velocidade dentro da sua casa, acho que as pessoas não têm noção, assim, do quão... assim, eu penso que assim, se você... Tá chegando em Goiás, viu? É muito em conta, cara, assim. E eu vi, assim, hoje não é só a internet que vocês trabalham, né? Vocês têm esses planos com plataforma de streaming, com outros produtos agregados também. Sim, a gente tem telefonia móvel lá também, né? Que é o chip celular. Ó. A gente tem também. E assim, o nosso custo com o cliente, cara, eu só tenho lucro depois do 6º mês. Tipo assim, é muito em puxar conta, uma cara. fibra pra casa do cara não é O barato. equipamento não é barato, conector, fibra, é tudo muito custoso, Agora, né? Diegão, você só tem lucro com o cara no 6º mês. Eu tô aqui fazendo conta aqui, Certo. tá? Se o cara cancelar antes, eu tomei prejuízo. Se ele não devolver o equipamento, Tem isso aí. Nossa. Né? E se ele pega... todo cliente que eu vou ativar na rede hoje, eu tiro do bolso R$ 550 e ativo aí. É um investimento, literalmente é um investimento, né? Já aconteceu se você perdeu o equipamento? Sim, isso acontece até hoje, né? Que esquece de recolher? O cara muda, Leva junto. tem vários fatores. O cara morre, o cara separa, então tem tudo. Sim. Agora, imagina o desafio, a quantidade de variáveis, medir e metrificar isso cada vez mais difícil. Gerir um time tão grande quanto que eles têm lá hoje. Quantos instaladores tem lá hoje, Diegão? Pode falar? Sim, nós estamos com 28 instaladores, 4 techs de reparo, equipe de fusão tem 4 duplas, né? Equipe de adequação tem 4 duplas. E de fusão hoje tem 6 duplas de fusão. Ô, Diego, você tem oficina mecânica também? Assim, Eu saí de manhã, eu fui lá de manhã na né? internet, eu vi uns 8 carros saindo de lá com o técnico bem instalar com as escadinhas. Nossa, cara, os 8. Sim. Uma frota, né? A gente tem que ter, né? Hoje precisa de ter o carro para ir até na casa do cliente, né? Então não é só 550 conto que você tá gastando, não, mas assim, o custo inteiro, Aham. no nosso cálculo hoje é R$ 550. R$ 550, não. Equipamento, operacional e tudo, entendeu? Agora você imagina, né? Na minha visita à BRnet, me mostraram um mapa lá, são hoje 46 cidades, hein, que a gente atende hoje. 46 cidades. Cobertura grande. Você pensa em expandir mais para o centro-oeste ou não? Então, Levar lá para Águas Lindas de Goiás. hoje a gente tem lá um mapeamento, o cliente faz contato com a empresa e a gente vai juntando isso num banco de dados lá. Hoje o norte, quem dá é o cliente, né? Essas ligações que são feitas, até mesmo pelo chat também. Hoje quem dita o norte é o cliente. Para você aí que quer contratar a BRnet, mora em Goiás ou em outro estado, Liga lá e pede. É só ligar e pedir, né? Aí a gente... Uma hora chega. Uma hora chega. E a gente vai juntando nesse... hoje tem uma demanda em Goiás. Opa, então é para lá que a gente vai. Entendeu? Então é assim que funciona. Agora, a gente vê, né, diante de tudo que a gente está construindo aqui junto, o quão grandioso é,
é por um único motivo. E o Diego acabou de falar isso agora, não sei nem se ele percebeu. Mas o foco é total no cliente, né, gente? É isso O aí. foco total é no cliente. Seja no resultado, seja aumento de performance daquele Sem o cliente não tem empresa, né? Na verdade, é o que eu falo com os meus colaboradores. Sem cliente não tem empresa. É por isso que a gente tem que zelar por eles, né? Você pode ter o melhor colaborador, você pode ter o melhor produto, Se você não tiver pode o cliente. ter o melhor vendedor. Sem cliente, não tem Isso é como. verdade. Sem cliente não tem nada. E aí eu fico olhando pro nosso mercado local. Gente, nós somos da área de tecnologia e precisamos defender essa bandeira, né? Tecnologia, mas a gente sabe que o mercado local está sofrendo de forma absurda com a globalização, com a internacionalização de várias empresas aí. A gente vê Shopee, hoje Shopee já tem centro de distribuição em Ipatinga. Mercado Livre nem tem se centro de fala, né? distribuição em Ipatinga. Você está comprando. E eles estão ampliando, inclusive, né? Estão ampliando. A gente está comprando cada vez mais coisas que antes não fazia sentido comprar pela internet. Eu tô É a comprando. compra por impulso, né? Não é nem por impulso, mas muitas vezes algo que você precisa de fato, algo Custo que também, né? você está fazendo, o custo. E o tempo, às vezes você desprendeu um tempo para ir numa loja física, né, Tiagão? Assim, a gente, por exemplo, muda de plantas, árvores nativas, semente. Não, itens que no transporte eu imaginava que pudesse morrer, chegaram na minha casa perfeitamente. E aí a gente olha para o mercado local, a gente vai andando pelo centro de Ipatinga, ali na 28 de abril, cada vez mais um número maior de lojas fechando, placa de aluga-se. Isso me assusta. E o que mostra a necessidade de digitalização dos negócios, principalmente o varejo. Exatamente. Porque eu creio que, assim, pelo menos para mim, tudo que eu fiz lá hoje, em termos de, tipo assim, digitalização, até mesmo IA, eu economizei muita mão de obra, e com isso cai o custo da operação e fica mais atrativo, né? Você se torna mais competitivo. Mais competitivo, é isso aí. E aí, maior competitividade, você consegue competir com quem está vindo de fora. Porque o que acontece? O e-commerce, a venda online, ela já tem ali uma carga tributária menor do que quem vende... Fiscal. Um incentivo fiscal do que quem vende localmente. Então, eles precisam enxugar rapidamente. Só vão conseguir fazer isso com a digitalização de processo, o posicionamento no mercado digital. E é esse o trabalho do Vale do Arte Digital, gente. É trazer soluções de tecnologia para resolver esse tipo de problema. E sem contar que o comércio local, ele entende que assim, o produto já está aqui. Hoje as grandes marcas que vendem, né? O gargalo delas é a entrega. O cara que tem um comércio local, que já tem um produto aqui dentro da cidade. Então, ele consegue competir. Se ele se organizar, se ele usar as empresas que estão aqui na mesa aqui ao seu favor, ele consegue que o preço dele seja competitivo. E o prazo de entrega é menor, né? E a gente vê uma dificuldade enorme, principalmente, de encontrar, conseguir falar com alguém, conseguir fazer um pedido mesmo localmente. Hoje a gente tem algumas empresas da região que a gente vê a dificuldade que é para você conseguir falar com os caras. Tem uma resposta ali no WhatsApp, né? Tem O atendimento, contato, né? O atendimento fica muito ruim. E existe ferramenta para automatizar isso dentro do próprio Vale do Arte Digital. Você tem várias soluções para poder automatizar esse processo. O Chat Odin é O uma Chat delas. Maurício. Gente, mas eu acho que é isso, assim, esse bate-papo segue por aqui. Gente, eu queria agradecer David, Guilherme, Diegão, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. A ideia do terceiro turno é que a gente tenha um bate-papo descontraído, traga informações, compartilhe conhecimento dos nossos negócios. E se vocês puderem deixar aqui algum meio de contato, o Gui já deixou ali o site, né?
siteflux.com.br e a CDS, cdssolution.com.br. Bola. falar lá com os meninos lá. O David o Guilherme já me falou que tem. Na CDS tem desconto para quem vem do Vale do Aço Digital? Tem 10% de desconto. 10% de desconto? 10% de desconto. Massa. Então, gente, quem quiser fazer parte desse movimento com a gente, fica o convite. Aquele empresário que precisa se desenvolver, precisa se posicionar, estão aqui empresas que vão fazer isso por você. É Muito- isso aí. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.